Eu sempre fui muito apaixonada por tudo que eu sempre fiz. Eu acredito muito que quando você coloca amor naquilo que você faz, você se torna bem-sucedido. E um dos meus principais diferenciais da minha visão é que eu sempre fui uma pessoa muito inconformada. A buscar mesmo o meu espaço. Falar com a minha mãe. Eu, com 12 anos, falar: mãe, quando eu crescer eu quero ter um carro importado, andar de óculos de sol. Ela gastava quase R$ 2.000 por mês. Caramba. Só para poder ficar fazendo contagem de estoque diário. 24 mil por ano. Exatamente. Loucura. Hoje, eles pagam metade disso pro sistema que faz isso e muito mais. E romantiza um pouco o empreendedorismo. E a gente sabe que lidar com a prática do dia a dia são uma série de questões. Falta-se autoridade nesse assunto. Temos autoridade em vários segmentos. Sim. Mas alguém que fale direto com a indústria, que viveu a dor da indústria, com uma trajetória tão grande quanto a sua, é muito raro de se ter. E tem uma frase que eu gosto muito: não existe, né, CNPJ forte com CPF fraco, né? O CPF, ele precisa ser mais forte que o CNPJ. Para que ele possa ter as soluções reais para o problema, né? Existem muitos desafios com engenharia, né? Com a parte de regulatório, né? Nós respondemos hoje para a Anvisa, que é um dos órgãos mais exigentes do nosso país. Sim. A questão de colaboradores, gestão de pessoas, os processos, tudo isso tem que ser revisto e ser reimplantado num outro local, né? As coisas mudaram, nós estamos vivendo numa era de muita transformação digital do mercado, mas eu tenho certeza que o Filemon também tem uma solução muito interessante para que você consiga ter uma gestão mais à vista e uma vida mais leve. Fala pessoal, tudo beleza? Aqui é o Filemon do Consolidaí, estamos aqui no Papo de Cosmetologia, uma nova temporada chegando por aqui a você. Você que já nos acompanha sabe que trazemos sempre convidados especiais aqui no Papo de Cosmetologia e dessa vez não é diferente, muito pelo contrário, estamos com uma convidada incrível. Ela não nasceu em berço de ouro, ela tem uma história fantástica dentro do mercado de cosméticos, eu estou aqui de olho, né? A gente viemos conversando aqui para essa gravação e ela tem uma história maravilhosa. Eu encontrei com ela nos caminhos da vida aqui há alguns anos e a gente vai contar um pouquinho da história dela e compartilhar com você que é do mercado, que ama a indústria de cosméticos, e vamos bater um papo hoje com a Berenice. Uma salva de palmas. Obrigada, prazer estar aqui. Berenice Santos, é isso? Berenice Santos. Berenice Santos, nome forte, né, Berenice? Chique demais. E a Berenice, ela é química, não é isso, Sim, Berenice? sou bacharel em química. Tem uma história maravilhosa. Me conta um pouco, Berenice, pro pessoal, né, que eu conheço um pouquinho dessa história, eu vou conhecer um pouco mais hoje, mas é uma profissional incrível, mas que não foi sempre assim, né, Berenice? Como que foi o seu início, o início da sua trajetória para você chegar onde você chegou hoje, construir o que você construiu? Como foi? Me conta um pouco do início de tudo. Muito bom. Bom, em primeiro lugar, agradecer, é uma honra para mim estar aqui. Você sabe o quanto que eu te respeito, né? Sim. Você tem aí mudado muito o cenário da indústria cosmética através do seu trabalho, né? De contribuir com tanto conhecimento importante, através das soluções que você tem nos trazido. É um prazer estar aqui. Muito obrigada, viu, por esse privilégio, essa honra. Bom, a Berenice Santos tem 56 anos, sou química de formação, nasci em Salvador, na Bahia. Meus pais vieram para São Paulo, eu era muito jovem, tinha 2 aninhos de idade, era um bebê, né, praticamente. Então, eu desenvolvi a minha carreira toda dentro do mercado de cosméticos em São Paulo. E uma característica muito interessante minha é que eu comecei no mercado da indústria de matérias-primas para cosméticos, né? Então, eu fui CEO durante 28 anos na Garden Química. Fundei a empresa do zero, com apenas 22 anos de idade, em 1992. 92. E ela se tornou uma das principais fabricantes e distribuidoras de matérias-primas do mercado de cosméticos, né? Saí da empresa, saí da sociedade em 2020. Então, dia 1º de março de 2020... eu comecei na Binetro, a terceirização em cosméticos. Opa, então você já fez aí um panorama Sim. resumido da história aí. Então você começou, nasceu em Salvador, teve uma trajetória dentro de indústria de matérias-primas e hoje tem uma indústria de cosméticos. Sim. Perfeito. Mas você começou a trabalhar muito cedo. Pelo que eu apurei assim, né? Antes da gente cedo, né? Você começou bem cedo. Uma família muito pequena, assim, né, Filemon? Eu tinha 11 irmãos, né? O pessoal, muita gente no mercado conhece a minha história. Família grande, 11 irmãos. E aos 9 anos eu já vendia Avon, né? Para poder contribuir aí, chegar a levar comida para casa, né? E aos 14 anos eu ingressei no meu primeiro emprego
coincidência ou não, né, dentro de uma indústria de cosméticos. Dentro de indústria? 14 anos. Com 14 anos. Sim. E aí nasceu a paixão, porque você já vendia cosméticos Sim. e trabalhava também em indústria de cosméticos. Sim, meu primeiro emprego. Então foi a sua primeira relação com o trabalho já foi dentro de indústria de cosméticos? Já foi. E como que isso moldou a sua essência, se a gente pode dizer assim? Começar a trabalhar tão cedo, Sim. ter que contribuir com o sustento da família, ser essa guerreira desde tão nova, né? Sim. Na verdade, a gente sempre comenta, né, que uma criança, né, você tem 2 filhas lindas, ela é formada, né, formado caráter até os 7 anos, né, e a criança ela é exposta a uma série de vivências e uma série de contato, né, com o papai e com a mamãe, para que ela possa formar o caráter dela, né? Uhum. E no meu caso, eu vim de uma família disfuncional. Meu pai era alcoólatra durante muitos anos, é caminhoneiro. Minha mãe é dona de casa, mas sem instrução nenhuma, né? Com 11 filhos para educar, e eu sou fãzaça da minha mãe, porque ela fez o melhor que ela pôde com as condições que ela tinha, né? E isso a gente amadurece emocionalmente, entende isso. Mas eu acabei tendo que me desenvolver com as condições que a vida me apresentava. Então, por ser a filha mais velha, eu já carregava desde muito cedo essa responsabilidade de poder ajudar a contribuir mesmo com o básico, né? E isso foi me formando o meu caráter, a minha responsabilidade. E aí eu fui trabalhando, né? Eu sempre fui muito apaixonada por tudo que eu sempre fiz. Eu acredito muito que quando você coloca amor naquilo que você faz, você se torna bem-sucedido. Não, isso é forte. É Como é que é? Tem que amar o que faz. Quando se coloca amor naquilo, aí você é bem-sucedido. bem-sucedido. Então, você fala assim, mas eu não gosto do que eu faço, né? A gente vai até falar um pouco sobre esse assunto agora, né? Mas durante o nosso bate-papo. Mas se propõe a fazer com amor, né? Com dedicação. E um dos meus principais diferenciais da minha visão é que eu sempre fui uma pessoa muito inconformada. Então, meus amigos do mercado, eles brincam, né? Falam, Berê é inconformada. Eu sou até hoje, né? Eu acredito que a inconformidade com a sua situação, com o que você está vivendo, é que vai te mover a você buscar um outro ambiente, buscar a evolução, buscar o respeito, mas você precisa ser inconformado, né? E isso me levou mesmo a buscar mesmo o meu espaço. Eu falava com a minha mãe, eu com 12 anos, falava, mãe, quando eu crescer eu quero ter um carro importado, andar de óculos de sol, porque eu achava lindo as mulheres dirigindo, né? E até eu conto isso no meu livro, e aí a minha mãe falou assim, mas nós somos pobres, né? Você só tem piolho, né? Eu falei, então, eu não tenho, eu estou com, né? Mas eu quero... Não é algo definitivo, Não né? é definitivo, né? Você está numa situação provisória, mas você precisa buscar teus sonhos, nunca parar de sonhar. E até hoje, né? E aos meus 56 anos, eu tenho muitos sonhos para realizar. E nesse início, quais foram talvez assim as principais barreiras que você enfrentou para sair dessa situação inicial e romper de algum modo? Jovem, mulher, negra, né? Porque eu sou moreninha, não tenho os olhos azuis, né? Numa realidade de alguns anos atrás, né? Talvez 40 anos atrás, era outro contexto histórico-cultural. Quais foram as barreiras nesse sentido que você teve que superar? Verdade. Logo no início da minha carreira dentro da indústria, mesmo como funcionária, já sentia muito preconceito, porque as mulheres, isso é declarado, sabe, gente? É fato, né? A gente realmente precisa provar competência, provar que a gente faz as coisas de uma forma eficaz, eficiente, com resultado para que você possa ser vista, né? Isso foi muito inerente, assim, foi muito comum durante a minha vida. E aí fundei uma empresa, né? A princípio era um escritório de vendas, né? A Gary começou como um escritório de vendas muito pequeno. E eu comecei a ser representante de grandes marcas do mercado. Então, representante... comercial. Você vendia para a indústria de cosméticos? Isso, eu vendia para a indústria de matérias-primas no início. Vendia para as indústrias de matéria-prima? Exatamente, como representante. Comecei minha carreira assim. Você era funcionária de uma indústria de cosméticos aos 14 anos. Sim. Depois eu fui ser funcionária de uma empresa de solventes ligada ao ramo químico. E aí eu sofri muito preconceito. Até no sentido de vendas. Como eu me destacava muito, né? Olha. Eu gosto de falar bastante, né? Sou muito comunicadora e amo o que eu faço. Então, eu comecei a ter muitos resultados de vendas. E aí começou o preconceito, né? Porque eu ouvia nos bastidores da empresa, mas como que pode, né? Essa menina pobre, não sabe nem falar direito, ganhando um salário maior que eu, que sou um contador, que sou um coordenador do financeiro. Porque eu era comissionada. Sim. E eu era sangue no olho, bora vender. Sim. E aí eu tive já preconceito e fui demitida dessa empresa, porque eles me trocavam de carteira, né? Agora você vai pegar esses clientes inativos. 3 meses depois estava bombando. 3 meses depois estava bombando.
E aí eu decidi montar meu negócio. Eu quero fazer diferente. Aí montei o escritório de vendas Garden Química e depois a indústria de matérias-primas. Tá? Mas o preconceito, na verdade, por ser mulher, por vir de uma família extremamente humilde. Uhum. E você observar que você precisa todo o tempo provar que você é capaz. E como é que eu fazer isso? Lendo muito e estudando muito, como eu faço até hoje, inclusive. Sim, e os resultados, né? Porque você conseguia trazer o resultado de venda. Exatamente. E isso acabava incomodando algumas pessoas. E isso foi uma pressão, então, para que você saísse do lugar de funcionária e passasse, então, a ter uma empresa e fundar uma empresa. Exatamente. E deu certo essa trajetória, deu certo, né? Muito, pelo visto. 28 anos, né? Aí você ficou 28 anos, então. 28 anos, com uma equipe de mais de 30 vendedores, foi muito bom. Brasil, vendia a nível Brasil, matérias-primas para indústrias de cosméticos principalmente. Exatamente. Ativos, matérias-primas, commodities, também especialidades. Participei de grandes feiras do setor. E aí, em dado momento, você saiu dessa realidade de atender a indústria de cosméticos, Sim. de ser uma fornecedora de matérias-primas para seguir uma nova trajetória. Como Sim. foi essa virada aí? Foi natural? Teve alguma situação específica que te levou a buscar novos caminhos? Como foi isso? Eu sempre costumo dizer que nós construímos dentro de nós, ao longo da nossa jornada, uma carta de valores, né? Uhum. O que seria isso, né? São os seus inegociáveis. Todo ser humano, se você não tiver isso claro na sua vida, você, por favor, reveja os seus conceitos, são os valores que para você são inegociáveis. E para mim existem alguns, né? São 6 valores que regem a minha vida pessoal, a minha vida profissional, a minha vida com os meus amigos, com os meus parceiros de negócios. E deles a lealdade, respeito, compromisso com o resultado, lealdade, ética, transparência. São os valores que eu prezo muito. Tudo que eu vou fazer, eu sempre olho para eles e falo se ele está norteando as minhas decisões baseado nesses valores. Em um dado momento, nós tivemos aí alguns impasses e eu tive uma dissolução societária e traumática em 2020. 2020. E aí eu decidi dar alguns passos, né? Hoje eu não falo mais alguns passos para trás, mas eu ressignificar a minha maneira de empreender. Foi exatamente isso que eu fiz. E aí, dia 1º de março, eu assumi a indústria de cosméticos, né? De terceirização. E, como vocês bem sabem, dia 20 o mundo parou. mal eu sabia, viu, gente? Aí foi o chá revelação. Chá revelação. Então, só um corte aqui. Você, na verdade, então, tinha essa indústria de matéria-prima, aconteceu algo, você precisou, você ressignificou, interessante isso, você ressignificou essa situação e decidiu, então, mudar. Saiu dessa sociedade e entrou, então, numa outra realidade que foi a indústria de cosméticos. Exatamente. Então, 1º de março de 2020, você adquire ali uma indústria para iniciar a operação. Agora, deixou de ser uma fabricante fornecedora para a indústria para ter a sua própria indústria. Isso. A minha anterior empresa é uma indústria também, eu produzia muitos commodities, mas aí eu visitei indústrias de cosméticos no Brasil inteiro. Não tem nenhum município, né, desse país assim que eu não tenha viajado. A gente participa de muitos eventos regionais e também as grandes feiras em São Paulo. Então eu conhecia muito. E eu conhecia muita dor, né, desses empresários. Eram seus clientes, seus parceiros. Ali, eu falei, poxa vida, é uma oportunidade. E aí eu comecei, então, a investir no segmento de terceirização. Confesso, entretanto, que eu não conhecia profundamente o negócio, mas conhecia as dores do mercado. E aí, entrou nesse novo desafio no início de 2020, 1º de março de 2020, e aí você conta agora que veio uma bomba, veio uma surpresa, que foi a pandemia, né? Foi, gigantesca, meu irmão. E aí, como que você já tinha uma trajetória grande como empreendedora, um caráter forte, valores, e agora teve que lidar com algo que nunca tinha acontecido antes, né? Exatamente, nunca na história da humanidade, inclusive, sabe? Foi muito desafiador. Como você fez? Porque eu tinha uma despesa fixa altíssima, nós tínhamos mais de 40 colaboradores na fábrica na época, né? E nós tínhamos aí a questão de você não poder ficar com pessoas próximas, aí ter que fechar tudo, então foi muito desafiador. E aí respira fundo, né? E fala mais uma vez, Berenice, o que fazer agora, né? Então eu sempre falo, quando você tem um limão, precisa fazer uma limonada, né? E tem uma frase que eu gosto muito, não existe, né, CNPJ forte com CPF fraco, né? Porque o empresa... Repete aí, porque isso é marcante. Não existe... CNPJ forte com CPF fraco. Ou seja... O CPF, ele precisa ser mais forte que o CNPJ.
para que ele possa ter as soluções reais para o problema, né? Verdade. E aí eu falei, bom, eu sou química de formação, eu falei, bom, o que nós vamos fazer agora, né? Vamos produzir o que a demanda está solicitando, que era o nosso querido e famoso álcool em gel. Aí rodei a fábrica 24 horas produzindo álcool em gel. Produzindo álcool em gel. Para atender a demanda. Na loucura. Pagar a despesa fixa. Pagar a despesa. Os boletos não param de chegar. Exatamente. E aí e essa realidade deve ter durado por alguns meses, né? Sim. De rodando só álcool gel para poder atender o mercado, preço de insumos exorbitantes. Absurdo, faltando matéria-prima, preço de ouro. Pois é. Foi uma loucura. Ok, e aí depois dessa virada, pandemia, álcool gel, e aí depois como que você fez a continuidade? Porque em dado momento essa demanda foi diminuindo. Foi. E hoje vocês, inclusive a gente não falou, né? O nome da indústria é Binatural. É isso, né? Binatural Soluções sustentáveis. Isso. E como foi para pós-pandemia essa continuidade dessa indústria que quando você adquiriu, início de 2020, você nem chegou a tocar ela como uma indústria de cosméticos, né? Você acabou virando indústria focada 100% em álcool gel. Como que você fez então a transição quando começou o mundo a voltar ao normal? Como foi o seu desafio nesse sentido? Interessante. Bom, eu tinha uma despesa fixa alta e nós começamos a terceirizar, a buscar clientes, né, que pudessem fazer o private label, né? Sim. Então, a gente começou a atender aí a galera da 25 de março, fazer muitos sérums faciais, cremes corporais, óleos, né, capilares, para que eu pudesse diversificar o meu negócio e ocupar a capacidade instalada da fábrica. Legal. Então, a gente procurou alternativa. Mas eu estava dentro de um condomínio de 14 mil metros quadrados, tá? Porque a minha outra primeira indústria também estava nesse condomínio e eu tinha a minha empresa dentro do próprio condomínio industrial. Ah, tá. Então, a empresa antiga e a nova estavam no mesmo condomínio industrial. Um grande desafio também, porque o valor nominal de um aluguel dentro desse condomínio era absurdo. Então, a conta também não fechava. Sim. Veio um outro grande desafio da minha história. Eu tive que tirar a fábrica de dentro desse condomínio em Guarulhos e mudar para Santa Bárbara do Oeste, onde está a fábrica hoje. Ah, sim. Então, você estava na região metropolitana de São Paulo, sim, né? Guarulhos, estava na grande São Paulo. Isso, Uhum. famoso aeroporto internacional, maior do Brasil. Sim. E aí você depois se muda, então, para o interior de São Paulo. Isso. A uma hora e pouco, não é isso? Dá 2 horas de Guarulhos. 2 horas de Guarulhos. Sim. Perfeito. E aí, então, é uma nova fase. Uma nova fase, desafiadora. Desafiadora. E me conta quais foram assim, os principais desafios, né? Porque a gente está falando aqui com pessoas que têm indústria, ou que querem ter indústria, ou que têm marca própria, Sim. ou que trabalham dentro da indústria de cosméticos e querem se inspirar com histórias tais como da Berenice aqui, né? Que tem uma trajetória que dá para se inspirar e aprender bastante. Conta aí quais foram os desafios que você enfrentou ali na prática para inspirar as pessoas nessa jornada empreendedora. Nessa jornada, né? No Brasil, nós empreendedores, a gente acaba de uma forma, na minha visão, um pouco romantista, sabe? Romantiza um pouco o empreendedorismo. E a gente sabe que lidar com a prática do dia a dia são uma série de questões. E a primeira foi exatamente essa, né? Quando você transfere uma empresa literalmente de lugar, né? Existem muitos desafios com engenharia, né? Uma parte de regulatório, né? Nós respondemos hoje para a Anvisa, que é um dos órgãos mais exigentes do nosso país. Né? Sim. A questão de colaboradores, gestão de pessoas, os processos, tudo isso tem que ser revisto e ser reimplantado num outro local, né? Então, para mim, o desafio maior foi esse, estabilizar todas as máquinas, a minha empresa tem caldeira, estabilizar todos os reatores, as linhas de envase. Então, tudo isso foi muito desafiador mesmo e de fato, testou mesmo, né, a nossa resiliência, esse amor pelo negócio e também toda essa habilidade mesmo de lidar com o caos, né, na minha visão, sabe? Eu acho que nós, empresários, nós precisamos mesmo entender que a ordem antecede o caos. Tem que enfrentar os problemas e resolver. E como que, na prática, hoje você opera essa indústria? Porque, pelo visto, você tem mais pessoas que te ajudam, né? Inclusive, a Thaís, né? Nossa grande... Eu ainda não conheço a Thaís pessoalmente, né? Achei que você quero conhecer a Thaís, famosa Thaís. A filhota também te ajuda nesse processo. Muito. Em dado momento, ela te ajudou. Ela iniciou, ela entrou na operação para somar, né? Isso, para somar e muito, somou muito, né? Ela fez todo o rebrand da marca. A Thaís é especialista em brand, né? Tanto pessoal
quanto de marcas, né? Ela se especializou muito, ela está nesse mercado de cosmético desde os 14 anos, Olha ela está só. com 32, né? Então, hoje ela mora nos Estados Unidos e ela me ajudou muito nesse sentido de reestruturar a marca, né, dentro desse novo momento da Binatural. E quais são as oportunidades que você vê em relação ao futuro, no que diz respeito à indústria de cosméticos, em relação à Binatural, em relação à organização também de processos? Sim. Porque a gente vê o empresário, a maioria dos empresários que eu atendo de indústria de cosméticos são empresários que estão lutando ali para poder romper, crescer, Sim. querem evoluir, mas existem alguns entraves, né, o Berenice? E muitos deles é mentalidade, né? A gente percebe muito disso. Como que você fez para superar e como que você aconselharia as pessoas que vivem essa realidade e que hoje você já passou essa fase, você já consegue ter aquela visão mais ampliada? Sim. Eu acho que você pode contribuir aí com quem está nos ouvindo Muito bom, nisso. ótima, excelente pergunta. Quando eu comento com os meus amigos nas minhas palestras que não existe CNPJ fraco com CPF forte, né? Ou não existe CNPJ forte com CPF fraco. Por quê? Porque o empresário ele tem uma responsabilidade muito grande de estar bem preparado, né, para todas as decisões que ele precisa tomar todos os dias dentro do negócio dele. E aí, quando eu comento, né, que a educação nos liberta nesse sentido. A educação nos liberta. A educação nos liberta. O empresário ele precisa realmente se despir do ego e falar assim, mas eu fundei essa empresa, eu comecei no quintal, na cozinha da minha casa, aí construí tudo isso, olha o patrimônio que eu tenho e tal. As coisas mudaram, nós estamos vivendo numa era de muita transformação digital do mercado. É necessário que o empresário ele reaprenda a empreender. Precisa ter um reaprendizado. E eu fiz exatamente isso, né? Eu sou uma voraz de aprendizado, inclusive eu estou sempre lendo muitos livros. Um livro que você me indicou muito, né? Que eu gostei demais, é Lucro Primeiro. O empresário, muitas vezes, ele esquece de si mesmo e lembra de todo o resto, né? Esse livro me ajudou muito também, quero te agradecer pela indicação. E o que eu fiz? Eu fui ler muito, né? Eu estudo muito, eu participo muito de cursos, de mentorias. Isso tem me ajudado bastante a abrir a minha mente. Porque o primeiro obstáculo está na nossa mente. A gente vencer a si mesmo todos os dias já é um grande desafio. E aí eu comecei a enxergar, ter uma visão de helicóptero, que a gente chama. Visão de helicóptero. Que é uma visão externa, né? Quando você está no helicóptero, você enxerga o todo, né? Quando você está dentro da operação, você não consegue, você fica sufocado pelos problemas, né? Terceirização no Brasil é um processo complexo. Nós estamos falando aí de quando você começa uma marca de 3 a 6 meses de desenvolvimento, né? Então, são muitas etapas. São os bastidores que, muitas vezes, eles não são considerados na hora de você fechar um negócio com uma nova marca, com um novo influencer ou com um novo empresário que deseja ter a sua própria marca. E dentro da Binatural, a gente tem esse bate-papo muito transparente, muito consciente com os nossos clientes. Eu procuro orientar, né, até como consultora mesmo, de falar, olha, quais são todos os passos, você não pode pular etapas, é necessário que você entenda do negócio, para que você possa ser bem-sucedido, né? Porque acho que é uma responsabilidade que nós temos quanto fabricantes, né? Sim. E o que eu fiz? Uma das coisas é me preparar, estudar muito, ler. Um dos grandes gaps que eu enxergo com os meus amigos empresários é a questão de gestão de pessoas, porque não dá para ser empresário sem entender de pessoas, de gente. Esquece, né? Mas eu pago o salário em dia. Tudo bem, a gente faz a nossa responsabilidade, a nossa obrigação, mas não é só isso. Nós estamos lidando com pessoas, com emoções, sonhos das pessoas, sonhos, objetivos. As pessoas, elas muitas vezes compram os seus sonhos. E a gente ouvia muito no passado, o empreendedor raiz, que falou assim, os problemas você deixa em casa, né? Você coloca na gaveta, como é que uma mãe deixa o filho em casa com febre, ou o pai deixou o seu filho doente em casa e fala assim, não, vou deixar na gaveta, eu esqueço aqui, eu já separo as coisas. Não existe isso. Somos seres humanos, emocionais, com estruturas relacionais. Você é um empresário, mas você também é um esposo, você também é um pai, você também é um filho, você também é um gestor. Então, todos esses papéis, eles precisam ser equalizados para que você possa ter equilíbrio nas suas decisões. Então, o empresário precisa ter a mente aberta de poder ouvir. Como que hoje nós estamos em plena era de IA, por exemplo, né? Está sendo automatizado uma série de processos, né? E muitas vezes ele fala assim, não, mas a minha planilha resolve tudo. Então, um dos grandes divisores de água da Binatural é o poder enxergar isso. Eu já vim com essa mentalidade no meu outro negócio, então a gente colocou lá esses controles para que a gente consiga ter liberdade, né? Eu estar aqui com você hoje, por exemplo, gravando esse podcast, é saber que meu time está rodando, né? Que existe uma cultura organizacional forte. O que é a cultura, né? É que os seus colaboradores fazem na sua ausência, né?
como é tocado o negócio, como as coisas são decididas, qual a autonomia que eles têm para resolver na ausência do dono, né? Na ausência do empresário. Sim. Então, nesse sentido, se eu fosse listar aqui, seria o dono realmente se despir do ego e realmente estudar, ouvir, né? Eu, por exemplo, eu ouço pessoas muito mais jovens do que eu, que tem muito que me ensinar, por exemplo, tá? Ele também se preparar, no sentido de estudar mesmo, de ouvir o mercado, estar sempre com o copo vazio, esperando receber, aprender. E também ele poder ter a empresa dele com seus processos muito bem mapeados, muito bem organizados, para que ele possa ter uma gestão à vista, né? E ter uma visão de helicóptero. E essa questão, quando você cita essa questão da gestão à vista, os processos, a gente se encontrou nessa interseção, né, Berenice? Foi. Em um dado momento, você nos procurou, Consolida aí, para... Alguém te indicou, né? Sim, uma parceira nossa de laboratório. Isso. Porque o Consolida é específico para a indústria de cosméticos, a gente só atende a indústria de cosméticos, a gente se propõe a consolidar todos os processos da indústria de cosméticos justamente para o empresário conseguir enxergar tudo, conseguir delegar, conseguir equipe, conseguir trabalhar com viver, pessoas né? E viver. A gente precisa viver, né, gente? Não ficar sufocado. Não ficar sufocado. Quando você fala de empresários que ficam sufocados na operação, não é aquela questão, eu pelo menos não percebo assim, de ser filosófico, eu quero sair do operacional e ir para Maldivas e morar ali. Não estamos falando disso. Mas é da pessoa conseguir não precisar ficar carregando a empresa nas costas. Isso, esse é o termo. A gente vê muito empresário nesse segmento de indústria de cosméticos que são heróis. Mas hoje, com um software tal como Consolida aí, eu vejo que a pessoa consegue não precisar desse nível de esforço, de gastar tanto tempo, tantas horas para extrair um dado tão simples, ou de ficar, para poder fazer uma notificação, ficar gastando horas e horas juntando documentos, mas automatizar tudo isso e conseguir trabalhar em equipe com leveza, né, Berenice? Exatamente, a palavra da vida. Leveza. Eu vou te dar um exemplo muito simples. Antes do Consolida aí, eu tinha uma funcionária no laboratório, no regulatório, ela foi até treinada pelo teu time, e tinha uma estagiária também ajudando ela lá no dia a dia, uma loucura, e não conseguia dar conta. O Consolida aí, a Celas nem acreditava. Falou, gente, como pode? Porque o processo do regulatório ele está praticamente pronto ali dentro, quando você insere a formulação. Isso. E o que acontece com o empresário da indústria cosmética? Ele tem pavor, ele tem trauma de um nome chamado Anvisa. Exato. Então, quando a Anvisa chega na porta dele e toca a campainha, ele passa mal, ele dá taquicardia, acelera o coração, ele fala que a pressão dele sobe. Né? Porque a gente vê muitos casos, né? A Anvisa tem autonomia de fechar a nossa empresa, né? Então, é algo muito sério. Mas, por outro lado, entretanto, todavia, a gente sempre pensa no pior. Mas eu sempre falo, tudo que você foca, expande. Então, em vez de eu focar no problema, na exigência da Anvisa, eu vou buscar alternativas para que, quando eu receber esse toque de campainha, eu não passe mal, entendeu? E lá na cidade, nós temos uma Anvisa bastante exigente, né? A diretora lá é uma querida. Você me fala assim para ela, fala, doutora Lúcia, o que eu preciso fazer para melhorar os meus processos? Eu estou aberta a críticas construtivas, sabe? E esse é o caminho, porque é um órgão extremamente exigente. Sim. Mas não é obrigatório, ele é mandatório. Então, o que você precisa fazer? O que eu preciso fazer para que eu melhore o meu processo? Aí foi quando o Consolida entrou, que nos ajudou demais. O laboratório hoje, por exemplo, como nós trabalhamos com marcas para influencers, né? Então, são muitos lançamentos, né, sequenciais, ele tirou 75%, 80% do trabalho da profissional. Então, foi maravilhoso. Elas amam, sabe? Ela fala, meu Deus, quanto trabalho eu tinha para fazer aquela pasta preta com mais de 75 documentos. E são muitas exigências. E a colocar a arte do cliente lá dentro do sistema da Anvisa era muito complexo. Hoje, o Consolida aí nos ajudou. Nós temos tempo de qualidade para absorver outras funções dentro do laboratório. Talvez você, com o mesmo time, você conseguiu trabalhar. Você conseguiu reduzir o time. Algumas indústrias, eu tenho relatos que eu não precisei de reduzir o time, mas eu cresci e não precisei de contratar. Eu consegui que essas pessoas produzissem mais e a empresa continuar crescendo. Exatamente. Então, o sistema, ele geralmente, ele se propõe justamente a isso, automatizar para que a empresa continue crescendo e com leveza. Mas o detalhe, às vezes o empresário tem a resistência, que ele fala assim, mas está tudo aqui na planilha. Mas se ele perde um dado desse, aí sim vai bater o desespero na Anvisa, bater na porta dele. O software é tudo gravado em nuvem. Você faz backup, você tem as informações de rastreabilidade de lote. Quem acessou o sistema, quem pode, quem não tudo pode acessar. Usuário. É incrível. Eu já recebi... eu converso com indústrias de cosméticos todo dia,
sempre tem reuniões, seja como para poder oferecer o sistema, apresentar o sistema, ou como consultoria, ou coisa do tipo. E a gente recebe de tudo. Exemplo, já aconteceu de empresários que perderam todas as informações porque um funcionário foi lá e deu um delete numa pasta que ele tinha lá com todas as informações e perdeu tudo. Coisas do tipo... Antigamente acontecia muito, mas ainda de vez em quando acontece sequestro de dados. Um hacker invade o computador, leva todos os dados, sequestra, a pessoa tem que pagar milhares de reais para um sequestrador de dados. Que loucura. Então, são muitas coisas que estão em jogo quando a pessoa deixa de ter um processo bem estruturado, né? Sem dúvida. Segurança de dados. Segurança de dados. E hoje, na minha visão, assim, o ativo mais importante da empresa é as informações, são os seus dados. Né? São seus dados. Eu vejo muitos empresários também, Berenice, que usam sistemas genéricos. Usam um sistema que é feito para restaurante, ou que é para uma indústria de saneantes, ou para uma indústria alimentar. É diferente do nosso. Que não se encaixa. Exatamente. É diferente a linguagem, o estilo de demanda que se precisa dentro do sistema. Quando você tem algo específico. Sabe o que eu vejo às vezes, conversando com alguns amigos, né? Como eu te falei, né? Eu visito indústria de cosméticos no Brasil inteiro. Sim. E hoje não mais porque por ter a fábrica, mas muitos empresários, eles acham que é uma solução muito cara. Ele fala assim, não, é muito caro, eu vou engessar, é meu caixa, eu não tenho esse dinheiro. Bom, primeiro, o que ele vai pagar por não ter informação, que é muito pior. Né? Se o funcionário paga um dado desse, ele está morto, sabe? É muito sério. E a solução não é cara, é um preço justíssimo na minha visão. Entendeu? Eu fiz um cálculo em uma das indústrias que a gente atende. Ela gastava, com o pessoal para poder fazer a contagem de estoque, ela gastava quase R$2.000 por mês. Caramba. Só para poder ficar fazendo contagem de estoque diário. 24 mil por ano. Exatamente. Loucura. Hoje, eles pagam metade disso para o sistema que faz isso e muito mais. Reduziu metade do custo. Exatamente. Olha que loucura. Então, apenas com uma das funcionalidades. Que então, legal. é algo muito, muito palpável. E aí volta naquele assunto, né, Berenice? Sim. Às vezes o empresário está tão sufocado, imerso nos problemas do dia a dia, que ele não vê isso. Exatamente. Não vê isso. E você citou uma coisa interessante, que você hoje está aqui e o seu time está lá rodando. Está rodando. Isso é vida, né? Isso é vida. Isso é vida. Eu vivo isso. Sim. A gente estava conversando sobre isso, né? Sim. Eu vivo isso hoje, porque Sim. a minha família tem uma indústria de cosméticos. Sim. E eu consigo... eles conseguem viver também Sim. por causa disso. E você também vive isso. Isso é libertador, né? E nós dois somos químicos, né? Químicos, exatamente. Somos químicos, vimos essa experiência na indústria de cosméticos. E tem um detalhe, assim, né? Por que você escolhe ser empreendedora? Para você realizar teus sonhos, para você ser feliz, para você leve a tua vida, né? Então, até falando sobre esse tema, que eu acho bem interessante, hoje eu estou conseguindo contribuir mais com o meu conhecimento, né? Eu tenho estado mais presente nas redes sociais, vou agora inaugurar meu canal no YouTube, inclusive, para poder realmente, genuinamente contribuir com muitos empresários para que eles possam ressignificar a maneira de empreender. Para que eles possam entender o seguinte, poxa, eu posso buscar minha filha na escola, eu posso jantar com a minha esposa, eu posso tirar uma sexta-feira para jogar um tênis, por exemplo, é um sonho meu jogar tênis. Hoje eu jogo tênis toda quinta-feira, 6 da manhã. Não podia ser às 9, eu gosto de acordar cedo, né? Quem me conhece sabe, eu levanto todos os dias 5, eu vou dormir às 22 horas, eu sou bem rigorosa com isso, com a minha alimentação, com a minha atividade física, mas eu tenho o privilégio hoje, assim, eu amo jogar tênis, é um dos esportes que mais me desupila, sabe, do dia a dia, da pressão. Eu jogo, vou para a fábrica, né, com leveza, porque é muito importante a gente pensar nisso, né, que a gente está ali para realizar os nossos sonhos também, os sonhos dos nossos colaboradores, também os nossos sonhos de levar uma vida feliz e mais leve, né? E pelo que eu percebo, você agora já se estabeleceu bem como indústria de cosméticos, a Binatural está voando, atende pequenos projetos e grandes projetos. Beleza Rara é um deles, Beleza né? Rara é um Beleza Rara deles. Com a Stephanie Matos, uma grande influencer, né? Fantástico. E tem lançamento chegando, viu, gente? Aguardem. Muita coisa boa. Você é comercial mesmo, olha só, já tá... Não é fácil não, a Berenice não é fácil não. Tá certíssimo. E é legal que tá voando, e agora você está podendo se dedicar a uma nova fase da vida. Isso. Não é isso? Exatamente. Agora eu quero muito começar no digital, de uma forma leve mesmo, contribuindo com o meu conhecimento, com tudo que eu adquiri de experiência, com todos os erros e acertos que foram muito grandes, né?
Porque eu penso assim, é mais barato você aprender com o erro dos outros do que com o seu próprio erro, né? Então, eu tenho essa vontade de poder contribuir mesmo com a sociedade, com o nosso mercado, e tenho feito isso de uma maneira leve, né? A agenda não permite muito, mas eu quero me dedicar algumas horas da minha semana para poder contribuir com conteúdo de qualidade para o nosso querido mercado. E é interessante que algo, de fato, é você, né? Não é um personagem, não é um avatar, não é uma ideia, algo que você está construindo para ser vendido. Não, é algo que já é seu, que você faz isso naturalmente. Empreendedora raiz, vida real. Eu recebi uma cliente esses dias na fábrica, foi tão engraçado. Ela falou assim, nossa, mas você é igualzinho quando tá nos stories, né? Eu falei, porque eu sou a Berê. A Berê comendo pastel, lá na Champs-Élysées em Paris, lá na Disney, lá em Minas, em Belo Horizonte. Sim. E na minha visão, o que está faltando muito, assim, é gente de verdade. Pessoas que viveram o processo. Né? Não é você ter lido 5 livros e você agora repetir frases de efeito, ou você pedir para o GPT te criar um conteúdo incrível e você ler no teleprompt. Não. É você falar assim, como que você fez para mudar uma fábrica? Quando você quebrou lá atrás, como é que você fez? Quais foram as decisões difíceis que você teve que tomar? Porque existem decisões difíceis que têm que ser tomadas. E nós temos que tomar. Porque é a nossa responsabilidade com o negócio, né? Sim. Então, é isso. É viver o dia a dia. E eu quero muito contribuir nesse sentido, de até mesmo de decisões que eu tomei que foram catastróficas. Sim. E que eu vou contribuir com muita verdade, com muita transparência e sem julgamentos. Então, temos uma Berenice 4.0 no sentido digital agora, não é isso? Então, vai ter... Berê digital. Berê digital, olha só. E isso conecta muito com a dor do empresário, porque esse nosso mercado, né, o Berenice, carece de pessoas que tenham autoridade para falar. Né? E na minha visão, né, é um dado, tá? É um dado, 72% dos seres humanos têm medo de falar em público. 72%? 72%, é comprovado cientificamente. E por quê? Primeiro, por exemplo, a era digital, ela é recente, a nível da minha idade, né? Eu tô com 56 anos, né? Quando eu comecei, imagina. E a indústria era muito masculina, né? Você, às vezes, é criado num lar em que você não é ouvido. Então, existem muitas crenças limitantes dentro de nós, seres humanos. E falar em público é, de fato, uma resistência que existe. O empresário fala assim, eu não tenho tempo para isso, eu acho que isso é besteira. Mas muitas vezes, quando ele para ouvir um podcast mesmo, caramba, pode vir uns insights para ele e fala, caramba, deixa eu olhar para o meu negócio, deixa eu pensar em algumas soluções que me tragam mais leveza. E hoje estamos vivendo numa época incrível. Na minha visão, incrível e também preocupante. Porque as pessoas acham, de fato, que hoje você consegue fazer tudo com IA mesmo e está tudo certo. Mas na minha visão, né, até eu tenho visto alguns amigos do segmento mesmo de tecnologia, falam o seguinte, se você não conseguir dar os comandos corretos e você não conseguir instruir a ferramenta, ela vai te falar um monte de besteira também. Sim. Então, você precisa, de fato, ter propriedade e profundidade no assunto que você vai falar. É o contexto que a IA precisa para poder te dar uma resposta decente. E coerente, né? Você pode tomar uma decisão errada. Sim. Então, o empresário ele precisa realmente entender que ele precisa sair de trás da cadeira. Né? Eu tenho... Eu já li muitos livros, mas tendo um livro que eu li que fala, né, que Empresas Feitas para Vencer, do Jim Collins, né, que eu gosto muito desse livro. Esse livro me ajudou muito a tomar decisões certas. Ele fala muito, numa parte do livro, que fala assim, que as pessoas falam muito assim, as pessoas são importantes para o negócio. Ele fala, não são as pessoas certas. As pessoas certas. Então, o empresário precisa ter essa habilidade de poder escolher quem é que está dentro do seu barco para poder seguir na tua jornada. Isso foi um grande aprendizado para mim. E o outro aprendizado grande é de que ele precisa ter a técnica TBC para ele poder prosperar, né? Que é tirar a bunda da cadeira. Tirar a bunda da cadeira. Ele precisa ir, ele precisa visitar outros empresários, entender, né, quais são os reais desafios e estar com o copo vazio, né? Porque a gente tem sempre o que aprender. Eu aprendo muito com você, que é muito mais jovem do que eu, por exemplo. Sim, é aquela inconformidade, né? Que você falou lá no início da nossa conversa. Essa inconformidade com aquele status, com aquele local que você está. A gente é grato por tudo que tem, obviamente, sem dúvida, mas esse estado mental interno de inconformidade saudável, leve, é necessário. É necessário, te põe para frente. E eu estava até falando, voltando nesse ponto, falta-se autoridades nesse assunto. Porque existe muita autoridade no mundo digital, você que está agora caminhando para esse lado, temos autoridade em vários segmentos. Sim. Inclusive em negócios.
mas alguém que fale direto com a indústria, que viveu a dor da indústria, com uma trajetória tão grande quanto a sua, é muito raro de se ter. Eu tenho dupla jornada, né? Porque eu tenho uma indústria de matérias-primas e uma indústria de cosméticos, né? Então são cadeias que se complementam. É algo muito específico, não se encontra isso em qualquer lugar, muito pelo contrário, é muito raro. E com essa transparência, né, Filemon? Porque assim, eu recebo muitas amigas, até mais mulheres, né, que acabam se conectando comigo, falam, Berê, me conta, como que você consegue, né? Eu tô maluca aqui com a minha empresa, não aguento mais e tal. E eu sempre comento isso para ela, olha para dentro de você mesmo, se priorize, né? Tem amor próprio. Então, é muito importante, porque cada um nós temos que saber qual é o nosso limite também. Até hoje eu fiz até uma postagem que ontem, se eu não me engano, que falou sobre isso, né? Que não tem nada de errado em você desistir de algo que não está dando certo, né? De você recomeçar. E muitas vezes a gente carrega um peso tão grande de responsabilidade. Não, mas eu vou até o fim. Você está perdendo a sua saúde, perdendo a sua família, perdendo o seu bem-estar, a sua felicidade, o seu querer. Não faz sentido. Então, o empresário precisa entender o que ele precisa fazer para realmente dar certo, mas que também ele possa olhar para ele, né? Eu sempre comento que existem 2 grandes mandamentos, né, dentro da Bíblia. Eu sou uma pessoa muito espiritualizada, né? Acredito muito em Deus e no Senhor Jesus Cristo. E o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, não é? Sim. E o segundo? Você lembra? O próximo? Como a ti mesmo. Como a ti mesmo. Então, como eu posso amar o próximo como a mim mesmo se eu me negligencio? Se eu não consigo vir o escravo do meu negócio? Se eu não consigo dormir? Se eu tenho que tomar remédio para dormir, para acordar, para trabalhar, para receber os amigos, né? Tem pessoas hoje totalmente dopadas de remédio tarja preta mesmo, para conseguir lidar com os conflitos, né? Lidar com os desafios. Não faz sentido, essa conta não fecha. Então, na minha visão para um pouco, respira, vai tomar um café no shopping, né? Pega um avião, vem para Belo Horizonte, conversar com a filha, monta a gente. Vocês vão ter muitos insights. E aí você fala, caramba, como é que eu faço para poder deixar minha vida mais leve? Porque tem que ser leve, a gente tem que estar feliz. A vida é muito curta. Verdade. A gente tem que estar feliz. E aprender com... Eu corro também, viu, gente? Faço corrida também. Eu corro maratona. Meu Deus, sério? Acabei de correr 5 km semana retrasada. Meu Deus. Eu ainda não tenho essa capacidade, não. Hoje, olha só, hoje a gente tá gravando aqui o elevador, né? É verdade. Meu Deus do céu, que luta. O problema, gente, o prédio lindo, tá? Mas eu não maravilhoso. Pontualmente aconteceu uma situação, acontece em qualquer lugar. E seu cardio tá em dia. 7 andares somos, né? 7 andar. Andei lá de salto, viu, gente? Mas deu certo. Meu Deus do céu, nessa elegância. Mas o Filemon foi um jeito, ainda levou a minha bolsa ainda, tá, gente? Você vê, né? Que homem generoso. É o mínimo, né, que eu posso fazer pela convidada. Veio lá de São Paulo e a gente já está aqui quase encerrando a nossa conversa. Veio de São Paulo nos prestigiar aqui em Belo Horizonte. Um privilégio. E ela tem amigos no Brasil todo. Eu convidei ela para poder vir. Ela falou assim, não, então vamos marcar a viagem de volta para o dia seguinte, que eu tenho alguns amigos para poder encontrar. Eu tenho o café da tarde, eu tenho o jantar ainda, o café da manhã também, amanhã de manhã. Essa aí é bem relacionada. E, de fato, você que for querer conversar, de fato, ali com a Berenice, para poder ter insights e conversas sobre indústria de cosméticos, ou até mesmo outro tipo de negócio. Sim. É uma pessoa queridíssima, muito genuína, muito sincera, muito agradável. Até demais, viu, gente? Eu respondo mesmo, eu falo a verdade. Muito agradável, uma capacidade de comunicação rara entre químicos. A gente que é químico, né? Você tem mais químico do outro lado, são mais retraídos. Eu sou mais na minha. É muito exatas, né? Eu fiz a faculdade errada, viu, Filemon? Eu fiz química porque eu estava na indústria. Ah, sim, você fez para poder... Mas eu queria fazer comunicação, né? Comunicativa, isso é algo raro entre químicos. Ela é nota 10. E um prazer conversar com você, Berenice. Obrigada. E espero que você que está do outro lado aqui tenha conseguido extrair bastante informação, bastante conteúdo valioso para a sua indústria, para o seu negócio. E certamente a gente vai deixar aqui na descrição algum contato para você que queira falar, Instagram, enfim, que queira falar com a Berenice. A gente vai deixar aqui os contatos, porque... vale ouro. Obrigada. É um privilégio para mim estar aqui. E esse tipo de bate-papo, né, profundo e verdadeiro, ele é necessário. Verdade. Porque nesse mesmo momento que nós estamos aqui, muitos empresários estão com depressão, estão com seus relacionamentos ameaçados, seus casamentos, né? Estão ausentes como pai ou como mãe, que poderia
falando assim, existem outras alternativas. Verdade. Sabe? Então, isso é muito sério, né? Não é o CNPJ, gente. É você, a tua família, é a tua vida. Né? O empresário, eles têm múltiplas responsabilidades, né? Então, dá para fazer mais leve, né? O meu Instagram é Berenice Santos, JW, tá? Eu me esforço muito, eu confesso. A Thaís pega muito no meu pé, porque são muitas mensagens no meu direct, mas eu tenho me esforçado em responder todo mundo, tá? Pode me chamar lá que eu estou à disposição. Beleza. E tá pertinho. Você que é de São Paulo, ela tá ali coladinho na capital. E ela... Tô sempre em São Paulo, em Alphaville, tô toda hora por lá também. Ela é super acessível. Eu tenho muita dificuldade de responder o WhatsApp. A Berenice já é uma velocidade para poder responder, para conversar. Ela é fantástica. Pessoal, estamos chegando ao final desse episódio. Mais uma vez, a gente agradece, Berenice. Se quiser deixar aqui uma mensagem final para quem está nos acompanhando aqui, uma orientação, um conselho, uma dica, enfim, tá contigo a palavra. Muito bom. Bom, em primeiro lugar, queria muito agradecer esse privilégio de estar aqui com o Filemon. Ele é um cara fantástico, um empresário que fez uma transição de carreira brilhante e hoje tem conseguido levar uma vida leve, uma vida familiar feliz, uma vida pessoal feliz e uma vida empresarial bem-sucedida. Então, isso é possível, tá, gente? Se te contar o contrário, não acredita. E a mensagem final que eu queria deixar é que você se priorize, que você olhe para você e você fala o seguinte: o que eu estou fazendo com a minha vida? E como é que eu consigo torná-la mais feliz, mais próspera dentro do meu negócio? Isso é possível e eu estou à disposição para conversar, para nós trocarmos ideias. Mas eu tenho certeza que o Filemon também tem uma solução muito interessante para você, para que você consiga ter uma gestão mais à vista, uma vida mais leve. Mas vamos ser felizes. Isso que eu gostaria de deixar esse recado principal. Seja feliz, que a vida é muito curta. Maravilha. Obrigado, Berenice. Grande abraço a todos vocês. Se você ficou até aqui, a gente agradece muito e compartilha esse conteúdo com os seus amigos, com as suas pessoas do seu relacionamento, de outras indústrias, enfim. Espalhe esse conteúdo. É muito raro ter esse tipo de conteúdo tão focado, tão nichado, tão específico. Então, compartilhe com quem você conhece, que você sabe que vai precisar, que irá fazer bom uso desse tipo de material. E se tiver alguma dúvida, alguma questão, mande aqui nos comentários. A gente vai ficar muito feliz de te acompanhar, beleza? Um grande abraço e até a próxima.